Falar de uma situação que todos estão passando. É uma semana importantíssima para o Brasil. O Brasil está passando por uma revolução política, a gente sabe. Todos nós sabemos disso. Vários líderes que estão no comando na nossa pátria estão sendo processados por inúmeros motivos, que agora eu não vou falar cada um porque tem tantos, que provam cada vez mais que nós, cidadãos, somos esquecidos e deixados de lado. Uma dessas pessoas é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Amanhã é um dia decisivo para ele e também para o Brasil, já que acontecerá o seu julgamento e colocará à prova sua inocência ou condenação. Mas quais são os motivos pelos quais ele está sendo julgado? E caso ele seja culpado, como será daqui para frente? Para falar comigo sobre isso, eu recebo o jornalista e consultor de marketing político, Fernando Antunes. Como vai? Tudo bem, Fernando? Bem-vindo ao nosso programa. Vamos explicar de forma fácil para o telespectador entender o que está acontecendo e a grandiosidade desse cenário. Antes de você falar, eu já vou falar que ninguém está falando de partido político aqui. Nós estamos falando de algo que se sobrepõe até a partidos políticos, que é o julgamento de um presidente do Brasil, que é muito sério, né, Fernando? O julgamento, que vai ser amanhã no Supremo Tribunal Federal, ele não vai julgar se ele será condenado ou não. Condenado, ele já está condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro. Se ele vai preso ou não. Esse é o julgamento. Né? Como que chega nesse estágio no Supremo? Para a gente fazer essa cronologia para as pessoas entenderem o que vai acontecer amanhã. O Lula foi julgado em primeira instância pelo Sérgio Moro, do caso do triplex do Guarujá, condenado por 12 anos, né? Foi condenado em primeira instância por 9 anos. Aí aumentaram, isso, por lavagem de dinheiro. Aí vai para a segunda instância. Na segunda instância, ele manteve a condenação, aumentou a pena para 12 meses, para 12 anos e 1 mês. E aí, nesse meio termo, que começa essa discussão política. A partir do momento que o ex-presidente foi condenado em segunda instância, ele já pode ser preso. Porque o Supremo definiu em 2016 que em caso de condenação por um colegiado, ou seja, em segunda instância, o réu, seria preso. Ele pode ser preso. Não diz nem que deve ou não deve, diz que pode ser preso. Então fica numa linha aí que ninguém sabe se vai ou não, por isso que tem essa discussão toda no Supremo. Mas daí o Lula entrou com habeas corpus, e aí o que acontece? Ele entrou com... Primeira coisa, ele foi condenado em segunda instância, ele entra com embargos de declaração na própria TRF4, que é o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é a segunda instância. Quando ele entra com esse pedido de embargos, eles têm aí 3, 4 meses, que é o tempo médio, para analisar esse recurso. O que acontece nesse meio tempo, que é o que a gente está vivendo hoje? O Lula, ele entrou, né, a defesa do Lula, entra no STJ pedindo esse habeas corpus. O que é esse habeas corpus? Que ele responda em liberdade, que ele aguarde em liberdade, até que todas as instâncias façam o julgamento do mérito. Ou seja, ele fica em liberdade até que o STJ, ou STF, que é a última instância, dê o parecer final. O STJ nega por unanimidade isso já aconteceu. Então ele pega esse recurso que foi negado pelo STJ e vai até o STF. O STF, primeira coisa que ele faz, o STF tem mérito para julgar essa causa de habeas corpus, eles decidiram que eles têm esse mérito. Certo, então eles vão julgar amanhã. Vão julgar amanhã. Tá. Quando eles falam que eles têm esse mérito, então vamos julgar. Só que aí um dos juízes levantou uma causa lá, dizendo que ele não poderia participar do julgamento naquele dia, que ele tinha uma viagem marcada. E aí eles estenderam o prazo para o dia 4 de abril, que é amanhã. O que acontece? Entre esse julgamento que o Supremo entendeu para ser um mérito, entendeu o habeas corpus, e o julgamento de amanhã, no meio termo, no finalzinho do mês de março, lá na segunda instância, o TRF4 ia julgar esses embargos, que a defesa entrou na segunda instância. Se esse julgamento do embargos, que já aconteceu, e eles definiram que o Lula... Esse embargos é só um rito para rever algumas questões dentro da condenação. Esse embargo já passou pelo julgamento em segunda instância, então o Lula já pode ser preso. Certo. Só que antes desse julgamento do embargo, que foi quando o Supremo definiu, o Supremo disse que eles iam analisar o habeas corpus. Só que nesse dia, o que eles fazem? Então no dia 4 a gente vai julgar. Só que o dia 4 é posterior à data do embargo de declaração.
Não sei se dá Então, pra não, entender. tá. E Mas aí, chegamos até aqui. Chegou no dia 4 que eles vão definir se o Lula vai ser preso ou não. Então, ou seja, condenado ele já está. Já está. Agora. Se eles falarem, ó, o habeas corpus não não temos que acatar esse habeas corpus, aí ele pode ser preso. Amanhã mesmo. Aí tem um prazo que eu não sei especificar exatamente o dia, mas ele já pode ser preso. O STF vai passar para o juiz de segunda instância, que passa para a primeira instância, que aí ele já pode ser preso. Ele sendo preso, ele vai aguardar na prisão o julgamento em terceira instância, que a defesa possivelmente vai entrar. Ah, tá. Daí ele aguarda na prisão. Aguarda na prisão. Agora, uma coisa é a questão criminal, outra coisa é a questão eleitoral. São duas coisas distintas. Antes disso, eu queria que você explicasse um pouco da grandiosidade, do que significa a prisão do ex-presidente Lula, se for preso amanhã. No país é uma coisa inédita, né? A gente não tem um ex-presidente preso dessa magnitude. Né? Eu costumo dizer que depois... Temos 2 de impeachment, né? 2 de impeachment, mas não presos, né? Depois de Getúlio Vargas, ou até no mesmo patamar, o Lula é uma grande figura política, uma das grandes figuras políticas da história. Popular, né? Popular demais. Presidente, acho que um mais popular, se não foi um dos mais populares. Eu coloco ele próximo a Getúlio. É difícil medir para cima ou para baixo, mas é uma figura muito importante na política nacional, não só atual, mas na história política. E ele preso tem um peso muito grande, principalmente pelo momento que a gente vive hoje, que acaba sendo um efeito retardado de 2013, né? De todas as manifestações que ocorreram. A gente vê, hoje tem manifestação em praticamente todo o país. Hoje, terça-feira, dia 3 de abril, o país vai se manifestar e todos os estados brasileiros provavelmente a gente vai ter. Mas aí que é importante ponderar. O Brasil real, ele está envolvido nessa manifestação toda, é só o Brasil partidário político. Né? A gente vai ver a massa na rua. Então, o que você acha que a gente vai ver? Eu acho que não. Que não é a massa? Não, eu acho que é uma coisa muito mais partidária. Então, a gente tem hoje no país grupos extremos, né, dizendo que se um vencer, o país vai quebrar, e o outro dizendo que se o outro vencer, o país também vai quebrar. Então, mas você não acha que é um desejo do povo? Então, o desejo porque a prisão significa, pelo menos a meu ver, assim, é como se a gente tivesse a alma lavada, que tudo que foi roubado, que tudo que foi feito, tem uma justiça sendo feita. O que as pessoas querem hoje? Essa impunidade acabe. Isso. Agora, e transformar isso em manifestação de rua, eu acho que é um passo que ainda não se foi dado. Mas você não acha que a manifestação hoje é uma manifestação que vai falar, que quer mostrar para os ministros do Supremo, olha, estamos de olho, e se vocês votarem errado, ou errado supostamente, não sei, cada um vai votar do jeito que tem que votar, vocês podem atingir o Brasil, ou vocês vão estar atuando diretamente a gente que se sente roubado? Esse é o recado que vai ser dado. Agora, quem vai dar esse recado? É a massa? Ou é um grupo partidário que vai colocar esse tipo de debate na rua? Sei. Isso que a gente vai sentir um pouco. Vamos ver à noite, que a gente vai sentir o que é. Outra coisa que eu queria falar com você em termos de economia, se o Lula for preso, muda o quê? Muda alguma coisa? Ou a economia continua indo do jeito que está? É positivo? É negativo? É o quê? Para a economia, a tendência é que haja uma leve melhora. Porque hoje a gente vê o cenário econômico hoje. A gente veio de 2015, 2016, com 2 anos que chegou a quase uma queda no PIB de 7%, né, um retrocesso de 7%, e agora começa a elevar um pouco. Com a prisão do Lula, eu acho que vai acontecer, é uma coisa difícil de medir a mente do mercado, né? Eu acho que a economia tende a seguir no trilho, que é chegar ao final do ano em torno de 3%, 4% de crescimento. Eu então acho que a prisão dele, se ele for preso, deve manter a mesma linha. Se ele continuar em liberdade, também não acho que vá desviar tanto. Então a economia vai eu acho que ele não mexe muito na economia. Eu acho que ele mexe muito no sentimento do brasileiro. É mais um símbolo de que foi feito a justiça. De tudo isso que a gente tem visto, desde a época do mensalão, lá em 2005, até hoje. É complicado jogar tudo nas costas de um partido só, não é o caso no Brasil. Mas acaba sendo um símbolo de que tudo isso que a gente viu, a pessoa foi presa. Então esse simbolismo era muito grande. E isso agora, chegando a abril,
até o dia da eleição Que é presidencial. outubro, né? Isso vai estar muito quente, dia 2 de outubro. Isso vai estar muito quente, isso vai ter um reflexo muito grande. Mas eu acho que esse reflexo vai ter, seja ele preso ou não. Então, mas se ele não for preso, como ele é culpado, ele pode tentar se eleger? Aí que entra a bagunça toda Então me explica. da questão eleitoral. Porque uma coisa, eu até trouxe os dados, que não é muito número, eu não queria passar nada errado. Então, uma coisa é a questão criminal. Ele foi condenado, agora o Supremo vai decidir se ele responde em liberdade ou não. Tá. Outra coisa é a esfera eleitoral. Quem que é o órgão máximo da É o trata de eleição? STF, Supremo Tribunal... É o não, TSE. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tá. Ele que vai definir quem pode ou não ser candidato. Uma das regras para fazer esse deferimento da candidatura é a lei da ficha limpa. Que foi Mas ele já foi condenado. Que foi sancionada pelo próprio Lula em 2010. É. O que acontece? Qualquer pessoa pode registrar a candidatura. Né? A gente só perde o direito político, que é o direito de votar e ser votado, quando a gente é condenado em terceira instância. Não é o caso do Lula. Então ele não foi condenado em terceira instância ainda não. Então ele ainda pode ser candidato. Mesmo preso. Mesmo preso. Porque ele não teve os direitos políticos cassados. Porque ele não foi considerado em terceira instância. Então, o Lula preso ou solto, o PT pode chegar no TSE e registrar o pedido de candidatura dele. Até ser julgado em terceira instância. Não. Não? Uma coisa é eleitoral. Então, ele vai registrar a candidatura até às 19 horas do dia 15 de agosto. É a data limite. Tá bom. Tá? Aí entra um jogo político que eu vou tentar explicar. Então, o registro da candidatura do Lula, preso ou solto, é vai até ser dia feito 15 de agosto. 19 horas do dia 15 de agosto. Porque Como dia 16, de todos, né? Como de todos. A gente está colocando o Lula porque acaba sendo porque ele é a o notícia personagem principal da semana. e é o julgamento que vai ocorrer amanhã. Então, até o dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral. Então, já pode ter comício, aquele material gráfico na rua. Então, dia 16 começa a campanha. Então, dia 15 de agosto, até às 19 horas, pode registrar a candidatura do Lula, preso ou solto. Quando tem esse registro da candidatura, precisa ser deferido ou indeferido. Do dia 15 de agosto até o dia 20, então são 5 dias, o Ministério Público, os partidos, coligações, eles têm um tempo que eles chamam para você fazer a impugnação da candidatura. Seja alguém entrar com pedido de impugnação ou o próprio TSE definir algo. Então, do dia 15 ao dia 20, tem essa possibilidade de alguém tentar a impugnação da candidatura. Porque ele pode estar preso. Porque ele pode estar preso ou não, mas já foi... Como alguém preso pode ser candidato. Essa que é a questão do Brasil. Eu não consigo entender. Gente, eu não sou formada nisso e tal, não entendo, mas não é possível, que uma coisa é esfera criminal, outra coisa é eleitoral. Então, a gente chega no dia 15, até o dia 20 pode ser impugnado, ele preso ou solto. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, depois do dia 20, ele tem 30 dias, em média, para deferir ou indeferir a candidatura. O que diz a lei da ficha limpa? Que qualquer pessoa condenada em segunda instância não pode ser candidato. Então ele não poderia? Não poderia, mas aí entra... Outras leis. Não, entra a questão da própria lei eleitoral. Então vamos lá. Há 30 dias o TSE vai definir se ele pode deferir ou indeferir. Então a gente vai até dia 20 de setembro. Então até dia 20 de setembro, o Lula, preso ou solto, pode fazer campanha, pode fazer comício, pode fazer o que quiser. Claro que preso tem uma série de impedimentos, de restrições, né? Mas ele pode, o nome dele vai estar na campanha, vote Lula para presidente, isso ele pode fazer normalmente. Então em 30 dias vai deferir ou indeferir. Acontece que esse deferimento ocorrendo até o dia 17 de setembro, são 20 dias antes da eleição do primeiro turno, o partido pode trocar o nome do candidato. Então, vamos lá. Então, ele foi indeferido no dia 16 de setembro. A data limite é 17, então não vai ser o Lula, vai ser o Zé. Vai ser o outro candidato. Então, vamos trocar o candidato daquele partido. Ou não. Não, a gente quer manter a candidatura do Lula e vamos brigar até o final. Aí começam a entrar os meandros. Se essa definição do deferimento ocorrer, aí, vamos de novo, o TSE diz que vai ser indeferida a candidatura. Se isso acontecer após o dia 20 de setembro, o partido não pode mais colocar outro candidato e fica sem o nome. Só que existem os recursos. Entendi. Então o TSE vai falar, tem o recurso, então isso vai para e a coisa vai. Eu já entendi o básico. O que pode acontecer? A gente tem uma eleição onde um candidato preso é eleito e ter nova eleição em novembro, em dezembro,
ou ele pode até ganhar a eleição sem ter o recurso julgado, se ele pode ser candidato ou não, ele assumir, aí lá para fevereiro, março, o STF, o TSE diz que ele não pode nem registrar a candidatura, e ele já está no cargo. Então ele sai do cargo, sai ele e o vice, o presidente da Câmara assume 90 dias novas eleições. Então o quadro ainda é muito complexo, porque não é só assim, ele foi condenado em segunda instância e a partir disso ele não é candidato. Ok, isso diz um trecho. Mas aí tem outros meandros, tem outras questões dentro da lei que permitem ele ser candidato, e já há exemplos disso no Brasil, que mesmo condenado em segunda instância, preso, isso ocorre. Quer a gente se acabar fora do Brasil, né, para o exterior, é ter um candidato que ganha, pelo amor do Santo Cristo. Mas tudo bem. Quero agradecer você, Fernando. Registrar, né, ele é pré-candidato já, o Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa disse que vai se filiar ao PSB. Né, o Joaquim Barbosa, para quem não lembra, o ex-ministro do Supremo, foi presidente na época do julgamento do Mensalão, em 2005. Sim. Ele disse que vai se filiar ao PSB. E possivelmente sendo candidato a presidente. Então ele é pré-candidato a presidente a partir do momento que ele se filiar ao PSB. Então é um nome fora da política que pode mexer um pouco. Temos muito jogo político ainda até outubro, que vai ser a eleição presidencial. Quero agradecer o Fernando Antunes, jornalista e consultor de marketing político, que nos explicou todos esses meandros da política, principalmente da prisão ou não do Lula, amanhã, que tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, tudo de bom, volte sempre. Obrigado. E espero que vocês tenham entendido também. É importante a gente entender para nós termos opinião e termos crítica sobre a situação, né? Nós estamos aqui na TV Aparecida e eu acho que o jornalismo está fazendo esse papel brilhantemente de estar tentando resgatar essa consciência política com muita informação para todas as pessoas, todos os dias. A política nunca foi tão falada, tão comentada. Para de futebol, todo mundo comenta de política hoje, mas é importante você comentar, é importante você ter opinião, mas opinião fundamentada na informação correta. Por isso que a gente traz toda essa crítica e tem esse quadro Fatos da Semana. E essa semana, a coisa mais importante, o fato mais importante, com certeza, é o julgamento do Lula amanhã no Supremo Tribunal Federal.